Se existe um veículo extremamente importante para a história da Nissan aqui no Brasil, esse é o Nissan Kicks. É simplesmente o veículo mais vendido da história da marca aqui no país e que finalizou em 2019 na 4ª posição entre os SUVs mais vendidos. Ano passado, é verdade, caiu para a 6ª posição, algo justificado aí pela suspensão das vendas PCD do Kicks, combinado aí um certo estrangulamento na linha de produção em Resende. Ainda assim, terminou o ano à frente do Honda HR-V, que apesar de ter aí uma certa idade, ainda é uma das principais referências do mercado. Com 5 anos de história, já era hora de uma atualização e ela acaba de chegar. O novo Kicks ele segue fabricado em Resende, preserva a plataforma V e o mesmo conjunto mecânico, motor 1.6 aspirado, com câmbio manual de 5 marchas na opção mais básica, todas as demais com câmbio automático CVT. Mas a gente tem aqui algumas novidades importantes. É um facelift, né? Então é basicamente uma atualização estética, mas que trouxe novidades na parte de equipamento de segurança e conveniência. Tem novidades também na parte de suspensão e direção, e também para quem sentia falta de PCD, tem uma notícia aí para dar para vocês. Hoje nós vamos detalhar essas novidades que eu acabei de comentar. Vamos apresentar os preços, principais equipamentos de cada versão, apresentação técnica também, sempre detalhada como a gente gosta de fazer, e lógico, vamos ver como que o Kicks se comporta aqui no Aras Tuiuti. Vamos nessa? Antes de falar dos preços e versões do novo Kicks, vale sempre lembrar, você consegue financiar tanto o Kicks quanto qualquer outro veículo seminovo com até 5 anos de uso pelo Bradesco Financiamentos com muita facilidade em autoline.com.br. Lá no site, no topo da tela, é só você clicar em simular financiamento, preencher ali alguns dados bem básicos, a quantidade de parcelas que você quer, e você vai receber rapidamente aí a melhor proposta. Enquanto você está lá no autoline.com.br, vale também você conferir os seminovos, os SUVs dessa mesma faixa de preço do Kicks, tem muita opção interessante. Você pode fazer um upgrade aí para, por exemplo, um Compass, uma versão topo de linha, um Renegade Turbo Diesel, o X35, enfim, tem bastante opção. Vale vocês conferirem. Eu deixei em destaque aqui nos comentários do vídeo o link para facilitar essa busca. Agora vamos então aos preços e versões do novo Kicks. Os nomes das versões do Kicks mudaram, passaram a adotar o padrão de nomenclatura que a gente já viu na nova geração do Versa. Então saem as siglas S, SV e SL e entram no lugar os nomes Sense, Advance e Exclusive. Mas a boa notícia, os preços ficaram exatamente iguais ao do Kicks 2020. A Sense é a única que possui duas opções de câmbio, a manual por R$ 90.390 e a automática CVT por R$ 98.390. A versão CVT também adiciona alguns equipamentos que eu vou detalhar daqui a pouquinho. Acima da Sense, aí a gente tem a intermediária Advance por R$ 106.390 e a topo de linha Exclusive por R$ 116.390. Essas últimas duas apenas com o câmbio automático do tipo CVT. Agora, para quem sentia falta da versão PCD que saiu de catálogo desde agosto do ano passado, boa notícia, ela está de volta. A Nissan não informou o valor exato, nesse momento do lançamento, mas confirmou que ela estará um pouquinho acima dos R$ 70 mil, ou seja, espere aí algum acréscimo em relação ao valor do modelo 2020, que começava em R$ 69 mil. Lembrando que esses valores ainda, você deve considerar ainda se somar os descontos de isenção fiscal. De todas as versões do Kicks, a que oferece o melhor custo-benefício é a Sense CVT. Como o próprio nome diz, ela já incorpora o câmbio automático, mas também traz alguns equipamentos que não estão presentes na versão básica manual, como por exemplo, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, controle de velocidade de cruzeiro, o famoso piloto automático, DRL na dianteira, e as rodas aro 16 passam a ser de liga, na versão manual elas são de ferro. Fora que a Sense, desde a versão manual, já traz 6 airbags, controle de estabilidade de tração e já traz de série sistema de infotainment com conectividade Android Auto e Apple CarPlay. Agora, se você faz questão do novo sistema de infotainment com a tela um pouco maior, de 8 polegadas, o painel em TFT, naquela parte ali com uma telinha digital, rodas aro 17 e partida por botão, aí é a versão intermediária Advance que você quer. Já a topo de linha, claro, é a compra menos racional, que adiciona equipamentos que também são interessantes, mas que não possuem lá a sua grande importância. A gente está falando da versão Exclusive
E o que ela muda de principal? O ar passa a ser digital, não mais analógico, você ganha os faróis em Full LED, há um sistema que projeta a visão do carro visto de cima em 360 graus, que é bastante útil para fazer uma baliza, passar em algum lugar apertado, e você também ganha o sistema de som surround da Bose, com 8 falantes, incluindo atrás ali dentro do encosto de cabeça. Esse carro, na versão Exclusive, também ganha alguns recursos dinâmicos que a gente vai apresentar aí ao volante aqui no Aras Toyota. E é na Exclusive que o Kicks possui o pacote opcional Tech, que adiciona um redutor automático de farol alto com tráfego oposto, alerta de colisão frontal com assistente semi-autônomo de frenagem, alerta de mudança de faixa involuntária por meio de vibrações do volante, alerta sonoro de tráfego cruzado traseiro e monitoramento de ponto cego por meio de luzes na cabine próximas aos espelhos. Sem dúvida, a grande novidade do Kicks está aqui na dianteira, um trabalho bastante feliz do time de design da Nissan, porque a carroceria do carro é basicamente a mesma, né? Capô, paralamas, teto, portas, tampa traseira, então foi realmente nas extremidades que eles trabalharam e mudaram bem o conceito do carro, então foi um trabalho bastante feliz. Olha aqui a grade, por exemplo, como ficou muito maior, né? A grade antiga é só até aqui, mais ou menos, né? Até a área que seria a metade dessa grade atual, ela desce muito mais e parece até ser maior por conta dessa área em torno da grade com Black Piano, então dá uma percepção aí de uma grade um pouco maior, também valorizada pelos faróis mais afilados, que também deram um toquinho aí de esportividade, né? Lembrando que os faróis Full LED só na versão topo de linha. O para-choque também mudou completamente, não só por causa do recesso dessa grade que ficou maior e desce aqui um pouco mais para baixo. A gente tem um conceito de design diferente mesmo, né? Esse alojamento dos faróis de neblina ficou um pouco mais esportivo, esse spoiler flutuante, entre aspas, né? Conectando aí os dois lados do carro também dá uma sensação de largura maior, então foi um trabalho bastante feliz aqui. Vocês não conseguem ver, mas o para-brisa é novo. Ele é um para-brisa acústico agora, né? Então é um sanduíche, né? 2 camadas de vidro intermediadas por uma camada fonoabsorvente que reduziu aí algumas frequências até 35%. A gente está falando aí de mais ou menos 1,8 decibel de redução. E dá para notar essa câmera posicionada bem aqui no centro, próximo ao espelho retrovisor interno, que trabalha junto com o radar que está escondido atrás do logo da Nissan para o assistente de frenagem emergencial, que é a exclusividade da versão topo de linha Exclusive com o pacote Tech. Esse conjunto desses dois equipamentos talvez te faça pensar que esse carro tem um controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, mas ele não tem. O controle de velocidade dele não é adaptativo, ou seja, a velocidade dele não reduz com a presença de um carro na frente, o que eu achei bastante estranho, considerando que o Kicks nos Estados Unidos possui esse equipamento, então uma bola fora, uma oportunidade perdida. Temos novidades aqui na traseira também, lanternas novas em Full LED, um trabalho mais sofisticado aqui de joalheria, e a gente tem também essa régua, que acho que é o que mais salta aos olhos, conectando os dois grupos óticos, né? Ela não acende, é refletiva, mas deu uma atualizada aí no design do Kicks. Note que a ideia aqui é você ampliar essa sensação de largura que a gente também vê aqui na porção inferior. Esse aplique preto aqui na porção inferior do para-choque conectando os dois lados segue a mesma ideia do spoiler flutuante lá na frente. O para-choque, na verdade, inteiro é novo, né? Ele ficou um pouco mais limpo, um pouco mais esportivo. E um detalhe também, aqui atrás fica escondido o sensor de monitoramento de pontos cegos, né? Uma exclusividade do pacote Tech dentro da versão Exclusive. 3 outros pontos dignos de nota: antena do tipo tubarão, as rodas aro 17 e essa cor. São 3 novidades nesse novo Kicks, né? Essa cor aqui chama azul elétrico, você pode combinar ela com o teto preto. Aqui dentro a gente tem basicamente a mesma cabine do Kicks antigo, com 3 novidades principais. A primeira são as novas forrações, né, no painel, nos painéis de porta e nos bancos. E quando a gente está falando dessa versão Exclusive, você recebe essa forração de material sintético imitando couro, com a possibilidade de 3 cores. Preto é essa que a gente está vendo, que é preto com cinza, né? Preto na porção central e cinza nas laterais aqui dos bancos e no painel de porta e na face do painel. E também um tom café, que eles chamam de macchiato. A segunda novidade dessa nova versão do Kicks é a presença desse sistema de infotainment com a tela de 8 polegadas que está presente aí da versão Advance em diante, né? Na Advance e na Exclusive. Lembrando que a básica da versão Sense, aquela com 7 polegadas, já traz conectividade, né, de Android Auto e Apple CarPlay, só que aqui a gente tem uma plataforma mais moderna, mais fluida, um hardware melhor, né, possibilidade de customização de tela inicial, você consegue conectar até 3 smartphones ao mesmo tempo via Bluetooth e você ganha ainda uma entrada USB-C.
Não, ele não tem carregador por indução, o Kicks, mas há um acessório de concessionária que você consegue instalar. Então você pode inclusive colocar na versão mais básica, aí na Sense. Então fica algo interessante. Em relação à cabine em si, eu tenho um pouco de sentimentos mistos aqui, porque eu acho que a face do painel lá é bem executada, é um projeto que ainda é atual, é bastante feliz, né? A tela fica bem inserida aqui, essa forração aqui desse material imitando couro dá uma sofisticação com essa costura aqui. Os plásticos são bons e tudo mais, mas assim, acho que alguns detalhes podia ter mais carinho, né? Então, por exemplo, a moldura em volta do cluster, né, em volta do painel de instrumentos, acho que poderia receber um pouquinho mais de atenção. O painel de porta, principalmente, nessa porção superior aqui, ele é muito chapado, né? Acho que falta aí um carinho maior aqui nesse componente. E o console central, ele é muito simples, né? Além de você não ter um porta-trecos aqui volumoso, alguma coisa que é importante para um veículo dessa categoria, ele acaba sendo muito simples, parecendo mais um porta-trecos de um hatch de entrada, né? Vale lembrar que essa parte, esse componente aqui desse console central, onde está o câmbio, no Kicks norte-americano novo, é um componente diferente, ele é horizontal, ele vai até aqui atrás, até onde está o encosto de braço aqui central, fica mais elevado, transmite mais sofisticação e ainda você ganha um porta-trecos aí mais volumoso, só que isso aqui ficou de fora no nosso Kicks. Outro detalhe é que o Kicks norte-americano, além do console, ganhou um freio de mão eletromecânico. A gente segue aqui com um freio de mão tradicional. E a terceira novidade que eu tinha falado para vocês é a presença aqui desse sistema de som da Bose, com esses falantes aqui, inclusive presentes aqui de neodímio. Se chama Bose Personal Plus, são 8 falantes, exclusividade aí da versão topo de linha Exclusive. Em termos de ergonomia, o Kicks é muito correto, né? Você tem todos os ajustes principais que você precisa, né? Então, ajuste telescópico da coluna de direção, de altura, o volante tem uma pegada muito boa. Essa base chata não é só uma questão de estilo, ajuda muito quem é mais alto, né? Porque você não tem interferência da base do volante com as suas coxas, né? E esses bancos que são bastante confortáveis mesmo, né? Tem toda essa coisa do marketing, né? Da Nissan usar esse nome Zero Gravity, baseado em estudos da NASA, em questão de não vou dizer que é o centro de gravidade, mas o centro de ponto de pressão da coluna está bem apoiado para você ter realmente uma distribuição melhor do peso do seu corpo no banco. Para viagens longas é útil, apesar desse nome meio marqueteiro, realmente funciona para viagens longas, é um banco bastante confortável. Então, de forma geral, é uma cabine bastante correta, bem executada. Agora vamos olhar o espaço traseiro. O espaço traseiro é o seguinte, eu vou usar como referência aí os rivais mais próximos em termos de volume de vendas, né, e também são aspirados, o HRV e o Creta. No ombro a ombro o Kicks leva desvantagem, a cabine dele é mais estreita, mas não é um carro apertado, evidentemente. Na questão aqui de espaço de cabeça e de joelhos, é bastante similar, tem a impressão que o Creta tem um pouquinho mais de vantagem, mas eles são bastante parecidos. Eu tenho 1,82 m, o banco está ajustado aqui dianteiro para mim, né, então viajam 3 de mim, vamos dizer assim, com conforto, também ajudado aqui por esse assoalho plano para o passageiro do meio, isso é bastante útil. Aqui a gente tem um bom porta-malas, 432 litros de volume, está dentro da média do segmento, né? Por exemplo, o HRV tem 437, Creta 431, então tá todo mundo aí na casa dos 430, honrosa exceção T-Cross, né, que tem 373 litros apenas, que chega a 420, mas aí você tem que deixar o encosto traseiro numa posição bastante ereta, então para viajar realmente fica complicado, né? Então tá bem executado, um belo espaço aqui de acesso na boca aqui de abertura, e aqui esse puxadorzinho para ajudar você a fechar o porta-malas. Mas vamos ver então agora como que o Kicks se comporta aqui no Aras Tuiuti. Bom pessoal, como eu falei para vocês, sobre o capô a gente não tem novidades, né? O mesmo motor HR16DE, 1.6 válvulas, 114 cavalos a 5.600 RPM, 15,5 kgfm de torque a 4.000 RPM. Inclusive é um motor que equipou aí o March, um motor que equipou o Versa antigo e novo, equipou o Kicks na versão anterior e essa daqui. E também é o motor SE da Renault, com um outro componente diferente, calibração diferente, mas a gente está falando aí do mesmo propulsor, que é um bom motor, né? Com sincronização por corrente, todo em alumínio, comando continuamente variável na admissão. Então
é um motor bastante moderno, que não tem turbo, né? Então ele pertence a esse grupo dos SUVs compactos aspirados, né? Então, dependendo do seu perfil, talvez você sinta falta. Tem aquela diferença de mais ou menos 20% de torque, 20 a 25, né? Os motores downsize estão aí na casa de 20 a 20 e poucos kgfm de torque. Então tem essa diferença aí que algumas pessoas vão sentir, até porque o torque vem numa rotação mais baixa. Mas vale dizer um negócio que é muito interessante, que muita gente não leva em consideração, e é uma característica sutil, mas muito interessante. Esse carro é muito mais leve do que os seus concorrentes. A gente está falando de um carro que começa em 1.104 kg e vai até 1.139 kg. Para você ter uma ideia de ordem de grandeza, a gente está falando aí de 150 a 200 kg mais leve que o Creta e o HR-V, dependendo da versão, e entre 100 e 150 kg mais leve que o T-Cross também, dependendo da versão. É muita diferença de massa, é de 2 a 3 pessoas a menos no carro, o equivalente, né? E o que acontece? Quando você tem um carro mais leve, todo o esforço do conjunto mecânico é menor. Você precisa de menos potência e menos torque para você ter a mesma razão de aceleração. Você freia melhor, você exige freios menores e você também ganha aderência lateral. Os pneus são menos sobrecarregados. Então você evita aquele efeito bola de neve na engenharia. Qual que é esse efeito bola de neve? Você tem um carro pesado, que em consequência, para andar bem, precisa de um motor maior, que precisa de um radiador maior para arrefecer, que precisa de uma transmissão maior, porque o motor é mais torcudo ou mais potente. Tudo isso aí vai precisar de um freio maior, porque a massa é maior. E aí, por causa disso, a suspensão também tem que ser um pouco mais parruda. E aí, no fim das contas, você volta para o início, mas agora o peso é esse, então a gente precisa de um pouco mais de torque. Então, é uma bola de neve, é um desafio que a engenharia tem hoje em dia, né? Que os carros estão cada vez mais complicados, cada vez maiores, muitos inchados, inclusive. E é muito difícil você conseguir um design inteligente de estrutura que você consiga ter um baixo peso, e aqui a gente tem um bom exemplo disso. É um carro que tem aí uma boa porcentagem de aços de alta resistência, né? Como a própria plataforma MQB, né, da Volks, que é mais moderna, evidentemente, mas o carro tem muitos agregados e aqui a gente tem um desenho de estrutura bastante inteligente. Muita gente pode pensar, eventualmente, que a gente está falando de um carro frágil por ele ser leve, mas aí vai lembrar, né, a versão anterior do Kicks, que tinha 2 airbags, aqui a gente tem 6, já era um carro de 4 estrelas, um Latin Cap, né? Então, o fato de ser leve não necessariamente significa que o carro é inseguro. Então, essa é uma característica que é interessante dizer. Agora, por outro lado, nem tudo é romance, né? Lá fora, o Kicks, nessa nova fase, e o Versa também, usam uma versão nova desse motor, mais atualizada, que vai ter 2 bicos injetores por cilindro, que vai ter o comando variável também no escape. Diferença de potência, vamos lá, não é tão grande, 122 cavalos, mas tem uma diferença significativa aí de consumo, né? Se eu não me engano, era algo na casa de 7 ou 8%. Então o carro poderia ser até melhor nesses números, né? Então fica aí essa pena da gente ter ficado sem essa evolução nesse motor. Agora a gente tem uma curiosidade, a base mecânica é a mesma, só que o 0 a 100 melhorou. Eu vou parar aqui rapidinho e fazer uma aceleração. O número novo declarado pela Nissan baixou de 12,4 segundos para 11,8 segundos, ou seja, tem 6 décimos de diferença. Ao mesmo tempo, o consumo também piorou um pouquinho, né? Então, antes a gente tinha aí 8,8 km por litro no consumo misto com etanol, né? Ou seja, misturando cidade e estrada. Agora a gente tem 8,5 nessa média de consumo com etanol. E com gasolina de 12,5 caiu para 12,4, né? Uma diferença imperceptível aí praticamente, né? E tem 2 explicações diferentes para isso. Em relação à aceleração, eu até pensei que talvez a gente tivesse uma calibração diferente, por exemplo, de transmissão, né? Que explicaria a gente ter essa aceleração maior, né? O acoplamento mais agressivo do CVT, alguma coisa assim. Perguntei para o time de engenharia da Nissan, eles falaram que não, na verdade foi só uma nova aferição, né, dessa nova fase do Kicks, e o carro conseguiu de fato um número melhor. Tem um detalhe que é o seguinte, e aí entra na explicação do consumo. Nessa mudança, dessa nova fase aí do facelift do Kicks, a gente tem novos pneus aqui. De acordo com a Nissan, a gente tem um coeficiente de atrito maior nesses pneus, que melhorou a performance em frenagem, tanto no seco quanto no molhado, e aderência lateral também. Eu tô com a impressão que também teve um consumo aí, a questão de resistência ao rolamento talvez tenha piorado um pouquinho, né?
Não necessariamente um pneu mais aderente tem uma resistência ao rolamento pior, mas é a tendência, né? Talvez isso explique aí essa pequena diferença aí no consumo. Mas o 0 a 100 de fato não foi causado por nenhuma diferença mecânica, tá? Realmente foi só uma questão de aferição. Em relação ao câmbio é o seguinte, câmbio manual só na Sense mais básica, né? A versão mais em conta do Kicks. Mas o padrão de transmissão do Kicks é mesmo a transmissão CVT Xtronic, né? E aqui a gente tem basicamente dois mapas, duas regiões aí que essa transmissão vai trabalhar. Então é o seguinte, quando você está andando mais devagar, vou diminuir aqui a marcha, andando de forma mais tranquila, você tem um mapa mais típico do CVT, ou seja, as polias vão se ajustar para você ter uma rotação aí mais baixa, né? Se o acelerômetro detectar que está uma subida, ele vai subir um pouquinho a rotação para deixar mais próxima aí da rotação de torque máximo do motor. Ele não vai emular a troca de marchas, né? Então vai ser uma coisa bem suave, bastante imperceptível. As polias vão se ajustar aí para deixar a rotação meio constante. Funcionamento típico de CVT que você já está acostumado. Em descidas suaves ele vai deixar o carro rolar um pouco mais solto. Em descidas um pouco mais acentuadas ele vai começar a amarrar um pouquinho mais, né? Para ter um pouquinho mais de freio motor. Enfim, pisou mais forte, aí você tem o mapa Sport. Vejam só. Aí ele trocou marcha bem na hora da curva aqui, mas é isso, é justamente essa questão. Ele vai começar a emular trocas de marchas, tá? Então é um mapa completamente diferente quando você dirige de forma mais agressiva, né? E aí entra o que eles chamam de D-Step, né? Basicamente esse simulador de trocas de marcha aí. Então ele não vai manter a rotação constante, né? Então nessa reta a gente vai perceber bem isso, tá? Vou pisar fundo aqui, vocês vão ver que a rotação cresce e ele troca de marcha. Ó. Ele dá essa queda, é uma emulação, né, na verdade, né, é o CVT só se autoajustando ali, mas de fato as próprias polias do CVT vão assumir uma rampa de transferência de torque do motor mais agressiva, né, justamente para não ter aquela sensação de carro de motor patinando, de embreagem patinando, né. Tem um pouquinho de leve isso ainda, né, no CVT é meio inevitável, mas já melhorou bastante, né. Suspensão e direção, a gente tem uma novidade sutil aqui, que é em relação aos pontos de fixação no agregado e na carroceria dos braços do eixo traseiro e da caixa de direção do Kicks. Tudo isso aí, na verdade, é para você ter uma flexão menor nesses suportes conjuntos, ajuda você ter uma geometria de suspensão mais precisa, ajuda também em precisão, né, em entrada de curvas. Então, foi mais uma calibração fina, né? Não é uma mudança de geometria, não há. Os componentes, inclusive, são os mesmos, apenas a fixação deles que ficou diferente na carroceria e no agregado. Essa versão topo de linha Exclusive, com esse pacote Tech, ele traz aí alguns recursos de controle dinâmico que, na verdade, poderiam estar presentes em qualquer versão do Kicks, né? Que basicamente a gente tem aqui nessa curva a gente vai perceber bem, vou deixar o carro rolar solto aqui, ó. A gente teve atuação no freio traseiro direito para ajudar a trazer o carro para dentro na curva, né? Então é uma calibração fina, uma evolução do controle de estabilidade que já vem de série no Kicks, né? Então não vi motivo para você separar isso na versão topo de linha do Kicks, não vi muita lógica, porque o mecanismo é o mesmo, os próprios componentes necessários são os mesmos, né? Ele também tem esse controle mais proativo do freio motor, né? Então você pode jogar aqui no low, né? Se você quiser, aí ele vai trabalhar mais amarradinho. Você está numa descida de serra, é melhor que você use o low, mas na topo de linha você vai ter uma atuação mais automática, vamos dizer assim, desse efeito de freio motor. Novamente algo que poderia estar presente em todos os Kicks. E o último recurso que também poderia estar presente é um controle de oscilação de carroceria. Às vezes você está num piso meio ruim, que você tem aquela frequência meio repetitiva que vai se acumulando, quando o acelerômetro do carro, os sensores dele detectarem que você está nesse quadro, ele vai atuar no freio motor e nos freios de forma independente para você mitigar esse controle, né? Então não é que ele vai deixar o carro estabilizado, né? Mas ele vai deixar essa curva, né? Esses ciclos mais suaves de absorção, né? Então é uma atuação no freio que tem uma consequência na atuação da suspensão. Novamente, mais um recurso que poderia e deveria estar em todos os Kicks, já que é uma questão mais de calibração do que de componentes em si, né? Freios do carro estão bem adequados aqui para a proposta.
tem esse benefício dele ser leve, né? Esse aqui que é o completão, 1.139 kg, que é muito leve, então é um carro que estanca bem demais até. Então isso é uma coisa bastante interessante. Então esse é o lado legal da história que eu falei, né? De você ter um carro leve, não é para você guiar que nem um esportivo, não, a proposta do carro não é essa, mas é um carro que vai exigir menos de tudo, menos de pneu, menos de freio. Aí a dinâmica do carro é até bem interessante, coisa que a gente já tinha experimentado inclusive no Versa, né? Então a leveza deixa a tocada do carro mais graciosa, interessante, né? E deixa ele mais seguro também, né? Um carro que é muito pesadão para mudar de direção, assim, às vezes complica um pouco, né? E os freios tem um penaltizinho, tambor atrás, né? Nos Estados Unidos a gente tem nas versões topo de linha, a nomenclatura lá é diferente, né? SV, SR, enfim, mas lá a gente tem disco atrás, né? Então essa é uma pena aí que ficou de fora, né? Mas de forma geral aí, freios mais do que suficientes, né? Um carro bastante agradável de dirigir. Eu não consigo avaliar aqui com a precisão que eu gostaria a absorção da suspensão em piso ruim, né? Então isso é um ponto que eu vou ficar devendo para vocês aqui. O Nissan Kicks não é o SUV compacto mais rápido, não tem a plataforma mais moderna de todas, como a gente falou, é um motor aspirado, não é turbo, não tem os recursos tecnológicos mais modernos da categoria e também não é a maior lista de equipamentos de todas. Esse carro aqui convence justamente pela média. Como eu falei, a gente tem uma execução de projeto muito feliz na parte de engenharia, um carro muito leve, que anda com graciosidade, um bom espaço interno, um bom porta-malas. O fato do motor ser aspirado e ter sido desenvolvido por tanto tempo significa que é um motor muito confiável para propriedades de longo prazo. É um carro que você consegue pegar também de segunda mão com maior tranquilidade, né? Esses motores turbo têm essa questão que dependem muito de um dono zeloso para você pegar um carro bom e não cair numa roubada, né? Então é um carro que agrada pela média, ele não é simplesmente excepcional em nada e isso justifica inclusive a sua posição de mercado, né? Ele não chega a ser um líder, mas já chegou a beliscar pódio, né? Ficou em quarto em 2019, como a gente falou. E agora com esse novo design, esses novos equipamentos, aí tem boas chances dele subir novamente no ranking. A questão do motor de concepção um pouco mais antiga, na verdade deve mudar, inclusive em não muito tempo, com a chegada de novas opções. Pelo menos a híbrida, essa já é praticamente certeza, né? A Nissan fica ali na boca de siri, desconversa um pouquinho, mas é muito certo que vem essa versão híbrida e também tem a possibilidade muito grande da gente ter um motor turbo, né? 1.3, desculpem, da Renault, que deve equipar esse veículo aqui também, né? Fazem parte do mesmo grupo. Esse aqui é o produto mais importante da Nissan, né, no Brasil, então é bem provável que uma versão topo de linha no futuro receba um turbo e numa carroceria tão leve é um carro que realmente vai ficar bastante interessante de se guiar. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da avaliação. Se você não é assinante do canal do Autoline ainda, assine, ative o sininho aí e ajude a gente. Nos vemos numa próxima, pessoal. Obrigado e um abraço.